Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. E aqui a gente está indo para o segundo traço de caráter, que é o traço de caráter oral, que se forma logo depois do esquizoide. Então, recapitulando aqui, eu vou lembrar no começo da aula que é a história contada, para mim, ela não tem mais evidência científica, então entraria totalmente como uma pseudociência, mas eu estou mantendo ela para manter a referência dos pesquisadores, principalmente do Loe e do Reich, que desenvolveram esse conhecimento, e porque na minha percepção ela se torna didática para você entender e fixar mais o comportamento de cada traço de caráter, tá? Talvez vão fazer dessa forma que fique melhor. Então, não se apegue tanto a essa história, tipo, ter comprovação científica, quanto ao resultado do experimento no final. Na aula inicial, eu contextualizo mais sobre essa coisa de ciência, etc., mas eu tô lembrando isso no começo de cada aula. Caso você assista isso aqui em algum momento em uma ordem diferente da formação dos traços, está bem claro, tá bom? Então, o traço de caráter, o traço de caráter oral é o segundo traço que se forma, e o surgimento dele é na fase de amamentação. Lembra, o esquizoide acontece na barriga e mais ou menos até o primeiro mês de vida, mas primariamente no processo de gestação. E o traço oral é o segundo traço que se forma e acontece no início da amamentação. Eu vou falar mais à frente, que é mais ou menos até o primeiro ano de vida, alguma coisa assim. E é legal você entender que nesse momento do desenvolvimento da gente, se você já teve filhos, você já viu, a criança coloca tudo na boca, por isso que é chamado de fase oral, porque a gente coloca tudo na boca. E é interessante ver também que nessa fase, a criança não sabe comunicar muito além de chorar. Ela geralmente faz ela tá ganhando consciência corporal, então ela não tem muita consciência e, tipo, movimentação consciente do corpo. Então a maior parte da expressão dela acaba acontecendo por vocalização, e a maior parte dessa vocalização acaba sendo choros de diferentes formas. E você vai entender isso já, tá? Então o que acontece nessa fase? A criança não sabe expressar as necessidades dela só através do choro. E está experimentando diversas sensações. Lembra, o esquizoide é mais ou menos na barriga e a fase oral onde a criança vem ao mundo. E só para você ter uma percepção, por exemplo, assim, a criança mais que dobra de peso no primeiro ano. E o cérebro também expande uma grande parte no primeiro ano. Então, é mais ou menos no primeiro ano. A gente chama isso de esterogestação, por exemplo. Não é o foco deles, mas eu quero trazer aqui para você entender que grande parte do nosso desenvolvimento neurológico também acontece de forma bastante acentuada nesse começo. E essa criança, ela precisa de. Agora eu me lembrei, desculpa, tá? Por que que eu falei de esterogestação? Porque a criança, nesses primeiros 9 meses, principalmente, porque a gente diz que a gente passa 9 meses na barriga e mais 9 meses grudado fisicamente com os progenitores das pessoas que cuidam da gente. A gente precisa de muito colo e contato físico. A gente precisa sempre ter alguém cuidando da gente. Se você vir um bebê, ela não pode ficar sozinho muito tempo, porque não sabe fazer muita coisa e pode acontecer diversos acidentes. E então o sistema da criança ele não é muito racional ainda, o pré-frontal não é uma coisa tão importante, mas já a parte emocional é bastante importante para a criança. Então, é legal você entender que no oral, lembra que eu falei lá do esquizoide, que é um pouquinho magrinho, cheio com bastante quinas, etc. Aqui a gente também traz um corpo que também pode ser magro, mas de formas arredondadas. E a gente, na literatura, a gente trabalha com dois tipos de oral, o oral do excesso e o oral da falta. Uma das formas que eles tornam que mais uma vez, é para tornar didático, mas não tragam isso como evidência científica, tá? E eu tô falando isso várias vezes porque eu sei que tem pessoas que veem meu curso e que assistem que gostam muito de ciência. Então, se você não vai encontrar validação científica para isso, mas não necessariamente tem tudo que é científico é verdadeiro. Várias coisas que a ciência caem por terra, e nem tudo que não é científico é falso, tá? Então, só para deixar muito claro, assim, eu não gosto de iludir as pessoas. Então, como é que os pesquisadores da época chegaram à conclusão do oral do excesso e do oral da falta? Eles brincam que o oral do excesso foi aquele que mamou demais e o oral da falta foi aquele que mamou de menos. Mas tem uma forma para mim que é mais inteligente de falar isso, que é do não existe mamar demais, por isso que para mim essa fala ela não é verdadeira, porque a criança tem total consciência, ela nunca mama demais. Mas o que acontece muitas vezes vamos supor que a criança é um bebezinho que tava com uma roupa que tava mega apertada, tipo, ai, tá sufocando aqui no pescoço da criança. E ela não sabe falar que tá apertado. E aí ela vai lá e chora. E aí a mãe, a mãe ou o cuidador, etc., em vez de soltar o botão, vai lá e dá peito ou coloca a mamadeira na criança. Então o que aconteceu? Ela chorou por uma necessidade, que era soltar a roupa do negócio, tipo da camisa, ou então tava com a etiqueta aqui atrás coçando, ou então tava com cocô, com xixi, a fralda. Enfim, tem inúmeras variáveis. E em vez dessa necessidade ser atendida, que era às vezes soltar o botão, ou trocar a fralda, ou
ou às vezes, sei lá, qualquer outra coisa, a criança foi lá e recebeu o peito. Então a gente chama isso de excesso, porque na verdade não era o que aquela criança queria naquele momento, então a necessidade dela não foi atendida. E como sucção, um processo meio que natural, a criança foi lá e mamou, a criança foi lá e pegou a mamadeira, mas não era o que ela queria. Então a gente chama isso de oral do excesso porque foi dado uma coisa em excesso que não era a necessidade da criança. E o oral da falta é o oposto. Então, a criança pediu colo e não teve nenhuma necessidade, não recebeu o colo suficiente na percepção da criança, por isso que eu vou lembrar. Não tem como dizer exatamente cientificamente falando, porque a gente não vai pegar experimentos com bebês e fazer esse teste, tá? Mas eu quero que você entenda o formato do corpo, para que lá na frente você entenda o funcionamento da mente, e aí você vai, muitas vezes você vai relacionar que aquela pessoa com aquele formato do corpo tem esse funcionamento de mente, que é o que importa para mim. Eu só estou contando essa história de fixação. Então, o da falta foi aquele que, em vez de ter a necessidade atendida em excesso, teve a necessidade atendida, não teve a necessidade atendida, então houve uma falta. Então, qual a diferença entre esses dois, basicamente falando, tá? Então, em grande parte, eles são muito semelhantes. Por exemplo, assim, os dois têm a cara meio redonda, então você pode ver aqui que eu tenho bastante oralidade, ó. Eu tenho bastante oralidade. Os dois têm um sorriso que, quando sorri, geralmente mostra todos os dentes. É uma pessoa que fala muito com a mão, mas isso não vem ao caso nesse momento. Todas as formas do corpo são meio arredondadas, então, tipo, você vê aqui que é arredondado, então, tende a ser mais fofinha, assim, então, aquela pessoa que dá gosto de abraçar, lembra? É, naquela fase ele não teve necessidades atendidas, então a forma que o sistema nervoso encontrou para compensar foi se tornando o mais atrativo possível para que nunca mais passasse pela sensação de não ter as necessidades atendidas, nem pelo excesso, nem pela falta. Então, a pessoa com traço de caráter oral, o formato do corpo dela é muito propenso a você chamar a atenção e querer estar perto. E por isso que o rosto às vezes é redondo e às vezes tem uma fisionomia meio infantil, tem um olhazinho de querer colo. Então, o corpo da pessoa é propício a você gostar de estar perto daquela pessoa. E aí a gente entra no que eu falei do esquizoide magrinho, mas você pode ter um oral da falta também magrinho. A pessoa que é oral da falta, ela também tem, muitas vezes tem aquele buraquinho aqui, deixa eu ver, se eu sair, não sair de perto do microfone. Ele tem aquele buraquinho no peito, tipo um vazio aqui, então a gente chama esse é o oral da falta. E qual a diferença? Essas são as diferenças basicamente físicas entre o oral do excesso e da falta, tá? Ele pode ser, as formas vão ser arredondadas, diferentes do esquizoide, que vai ser sempre magrinho e coquina. Uma pessoa que é um oral da falta, ela é magrinha, mas ela é tipo uma magrinha fofinha, assim, sabe? Tipo, talvez você tenha alguém no seu signo que você conheça, assim, que ela é magrinha, mas ela dá vontade de estar perto, assim. Um abraço é acolhedor, enquanto a pessoa que tem um abraço esquizoide é aquele abraço mais seco, assim, entende? E o corpo todo é meio que escorrido, assim. Lembrando que se você passou por um processo onde você fez bastante academia, etc., ou se você teve qualquer processo de anorexia, casos patológicos a gente não traz aqui. Então, a gente tem que pegar você antes de qualquer processo desse. Então, se você, por acaso, entrou na academia com 16 anos e malhou loucamente, hoje você é super forte, eu preciso ver uma foto sua de antes desse processo fazer análise. Então, mas eu converso mais no atendimento individual, caso você venha fazer análise ou não. Então, eu já falei até aqui, acontece no primeiro ano de vida, a amenização está acontecendo no sistema, na coluna cervical, ainda depende de cuidadores, então um bebê até o primeiro ano não consegue fazer nada sozinho, tipo lá pelo final dos 10 meses, às vezes começa a engatinhar e consegue se deslocar um pouquinho, mas ainda assim de forma muito errante, sem condições, por exemplo, de se alimentar e fazer nada nesse sentido. Então, precisa de ajuda para resolver seus problemas. Por que eu tô falando essas coisas que acontecem? Porque isso vai refletir muitas coisas do traço oral na fase adulta, tá bom? Em que o chora para tomar atenção, lembra? Eu tô com fome, eu choro, eu tô com cocô, eu choro, eu tô com desconforto, eu choro. A única linguagem que a criança conhece muitas vezes é o chorar. Não tem uma dicção ainda estabelecida para estabelecer outro tipo de comunicação. E a dor do oral, esse traço surge em um momento onde a criança precisa de bastante contato. E muitas vezes não acontece ou não acontece da forma apropriada. Tipo, lembra, na forma da visão da criança. Não quero que você entre na noite com seus pais nem nada. Não é esse o foco aqui. Eu quero que o foco é você se entender. E essa história que eu tô te contando é para ficar mais fácil de você entender. Então, a criança, ela tem muitas vezes a sensação de abandono, e essa sensação pode percorrer até a fase adulta, e um grande medo de ficar sozinho. Lembra? Os esquizoides têm uma certa facilidade de ficar sozinho, pessoas com traço oral têm uma certa dificuldade de ficar sozinho, porque morre de medo de ser abandonado. Tanto que faz tudo para ficar em companhias. Inclusive, às vezes, está em más companhias, eles preferem do que ficar sozinho, tá? Então, o medo primordial desse traço é o medo do abandono, que acompanha as pessoas que têm esse pico de traço de caráter. E esse medo de ser abandonado veio com recursos, e foi um recurso da comunicação. Então, o oral também é uma pessoa que sabe improvisar bastante, é uma pessoa que, mais diferente do esquizoide, que vai para o processo criativo, o oral gosta de improvisar no meio para se conectar com pessoas. Enquanto o esquizoide faz conexão de ideias,
a oralidade faz conexão de pessoas. Então, ela consegue sentir o outro e buscar formas de manter uma conexão com aquele outro, que é uma coisa que é muito importante para ela, tá? Então, é bom que isso fique claro para você, já para você começar a construir os recursos que uma pessoa com traço de oralidade tem. Então, tem essa habilidade de conexão e conhece reconhecer e acolher emocionalmente as pessoas. Então, eu brinco que sempre que eu tenho uma pessoa de traço de caráter oral alto, eu sempre sei que essa pessoa tem uma habilidade de saber o que os outros querem antes mesmo da pessoa pedir e consegue atender essa necessidade. Então, é aquela pessoa que às vezes está com visita em casa e já traz um copo de água porque sabe que a pessoa vai ficar tá ficando com sede. Ou então vai lá e oferece uma comida, ou então você precisa de um abraço? Tipo, o oral sente muitas pessoas, o oral sente muito o ambiente. Então, esse traço é aquele que às vezes está felizão e chega no ambiente triste e fica mal. Ou então vê um cachorrinho na rua assim e começa a chorar. Porque o oral se conecta muito com o ambiente, lembra? Ele veio de um momento, esse traço vem de um momento onde ele morre de medo de ser abandonado da fase de bebê. Então ele buscou ferramentas para nunca mais ser abandonado. Então, quanto mais ele conhece o ambiente, mais ele se conecta e mais diminui essa chance. Então, as pessoas com traço de oral, com pico de oralidade, elas são muito boas em se conectar com pessoas e se conectar com ambientes também. Então, é uma pessoa que também é extremamente expressiva. Você consegue ver na cara dela o que ela está sentindo. É muito difícil uma pessoa com pico de oralidade não deixar claro um desconforto ou uma felicidade também, por assim dizer. Aquela pessoa que precisa falar, que precisa expressar. Então, o oral é aquela pessoa que reúne a galera, por assim dizer. Aquela pessoa que gosta de estar em grupo, que precisa de estar perto de gente, que se ficar muito tempo sozinho começa a dar tilt. É, aquela pessoa que às vezes é meio difícil para ela tomar partido, porque ela tem sensibilidade com os dois lados, então ela sente a dor de um, sente a dor do outro, então sente o benefício de um lado, sente o benefício de outro. Então é normal essa pessoa também acaba sendo confusa, entende? Porque ela sente muitas coisas, então qualquer tomada de decisão dessa pessoa acaba misturando muitos sentimentos. E é aquela comunicação mais leve, aquela comunicação mais brincalhona, é aquela comunicação que não necessariamente vai fazer muito sentido, mas vai fazer muito sentir. Então, o sentir é a base desse traço. A emoção é a base desse traço. A conexão é a base desse traço. Tá? Então, também acaba sendo um traço bastante intuitivo nesse sentido. E a pessoa com pico de oralidade gosta de ser o centro. Eu gosto que é brincar que é. Se a pessoa for gordinho, ela prefere ser o gordinho que chama atenção, porque pelo menos estão olhando para ela. Tá? Então, o traço oral, a pessoa com pico de oralidade, é aquela pessoa que ela aproveita o momento, ela se envolve muito nos momentos, ela é muito intensa, por assim dizer. Talvez esse seja um recurso, intensidade. Então, para as pessoas que são pico de oralidade e estão vendo essa aula, muito provavelmente você fica intensamente triste e intensamente feliz. E essa oscilação é a história da sua vida. E se você entender que essa é a história da sua vida vai ficar mais fácil, porque talvez você conviva com pessoas que não te entendem, que às vezes você acorda mega triste, chorosa, choroso, sem motivo nenhum, e no almoço você tá felizão, felizona. Porque alguma coisa aconteceu e você se desconectou daquela emoção e vida que segue. Porque, na verdade, é isso. Pensa numa criança. A criança tá aos berros aqui e 30 segundos depois ela tá felizona ali se acontecer uma coisa divertida e engraçada. Então, lembra? Essa energia da criança acompanha muito o traço de caráter oral. Então, essa alegria acompanha muito o traço de caráter oral. Então, se você começar a entender isso, você vai começar a perceber como esse traço funciona e quais são as necessidades desse traço, tá bom? E esse recurso de querer que as pessoas ao seu redor estejam bem é um recurso, mas às vezes pode ser uma coisa ruim, porque se você conviver com pessoas que reclamam muito, que não querem melhorar a vida delas, você pode acabar ficando mal por uma coisa que nem é sua. Uma simples mudança de ambiente resolveria esse problema para você, no caso, entende? E quais são os sinais de dor desse traço? O traço oral é um traço que é naturalmente carente, que é um traço que naturalmente precisa de atenção. Então, uma pessoa que vai ficar reclamando de tudo quando tá na dor, é uma pessoa que vai demandar atenção. O traço oral naturalmente demanda atenção. Só que quando ele tá feliz, ele faz isso alegrando as pessoas. Quando ele tá na dor, ele começa a reclamar que nada tá bom. E aí, se você perguntar para essa pessoa o que que você quer, ela não vai saber dizer, porque na verdade o que ela quer é atenção, tá? Tô falando por minha experiência própria. Eu tenho um pico de oralidade. Então, para mim, às vezes quando eu entro numa discussão e que envolve alguma coisa de desconforto emocional minha, para mim é muito difícil falar que na verdade assim, eu quero colo. Mas quando eu entendi isso, minha vida ficou mais fácil. Porque eu sei que vários momentos, quando eu começo a entrar na dor do traço que a gente chama, na maioria das vezes um abraço e tipo um colo resolve. Então, sabe, quando à medida que você conhece seu funcionamento, você começa a criar um ambiente onde você tem pessoas que podem te dar cola e abraço sem grande questão. Por exemplo, tem vezes que eu só preciso chorar e eu não preciso saber o porquê. Então, eu já tenho pessoas que eu falo assim, olha, eu vou chorar, hoje eu só tô chorando. E já chegou no ponto que eu só chego chorando, a pessoa nem me pergunta o que foi. Porque na maioria das vezes ela sabe que assim que eu chorar vai passar. E a ideia é quanto mais você se conhece, ou quanto mais você
conhece as pessoas ao seu redor, você cria um ambiente favorável para você existir e para as pessoas ao seu redor existirem. Para mim, essa é a beleza da análise corporal. Então, outro sinal de dor do traço oral é comer em excesso. Então, o traço de caráter oral é aquele que vai no buffet livre e bota lasanha, sushi, purê de batata, feijão, arroz, salada, bananinha frita, tudo no mesmo prato, porque quer um prazer em excesso. Então, esse para mim já é um sinal de oral na dor. Então, a forma que a pessoa faz o prato me mostra, porque o oral é o traço que mais tem conexão com os cinco sentidos. Então, quando começa a exagerar nos cinco sentidos, para mim é um sinal de dor. Porque, na verdade, o oral não precisa comer um grande volume de comida, mas precisa comer uma comida que seja extremamente sensorial. Então, aquela comida que tem cheiro bom, tipo gostosa, casa de vó, essas coisas alegram muito esse traço, entende? E o oral no recurso entende que chorar é um recurso do traço. Então, ele não tem vergonha de chorar. Ele sabe que assim que ele chorar vai ficar melhor. Mas um oral na dor começa a esconder essas emoções. Então, engole o choro, engole os sentimentos. Isso é um sinal de dor. Porque quando você está no recurso, você sabe que chorar vai te fazer bem. Você sabe que chorar é uma ferramenta sua de colocar para fora sentimentos. E se você não está conseguindo expressar, se você não está criando, tendo um ambiente onde você pode sentir, muito provavelmente você vai entrar no que a gente chama de da dor do traço, tá bom? E esse é um radar para você fiscalizar que está na hora de ver um sinal de dor. E mantenha a boca sempre ocupada. Então, oral é aquela pessoa que, se não tem ambiente para falar muito, vai comer muito. O importante é estar mexendo a boca, por assim dizer. Então, por exemplo, se você tem um pico de oralidade, você está numa profissão que você tem que ficar o dia inteiro calado, calada, provavelmente você vai acabar mastigando, tá? E da mesma forma que se você também não pode expressar o que você sente, você acaba comendo o que você sente. Então aí você já começa a gerar conexões com sinais de dor que você tem, que eu tenho, por exemplo, comigo. Você vê que essa aula acaba levando muito por eu, porque eu tenho pico, então é o que eu acabei estudando mais de mim mesmo. Então, por exemplo, eu sei que eu tô na dor, tô começando a entrar na dor no traço, pela forma que eu como. Então, eu começo a fazer pratos gigantes, eu começo a comer mais besteira na semana. Tipo, o meu ambiente me dá sinais de que eu estou entrando na dor. E quando eu começo a olhar esses sinais, eu falo assim, beleza, tá na hora de conversar aqui, tá? Eu acho que eu preciso ter uma conversa séria com alguém. Eu preciso botar pra fora. E aí você começa avaliando esses sinais de dor para que você evite você chegar lá, tá bom? E cavar brigas também para chamar atenção, que é o que eu te falei anteriormente. Você pergunta pra pessoa com pico de oralidade o que ela quer, ela não sabe, mas também continua falando que tá desconfortável. Porque, na verdade, o que na maioria das vezes ela quer é atenção. E outros sinais de dor é quando nenhuma atenção do mundo é suficiente. E então aquela pessoa que briga, briga, briga e não sabe chegar no destino final da conversa. E faz tudo pelos outros e menospreza a sua vontade. A gente brinca, tá? Eu não vou entrar talvez nesse momento com relação à independência emocional, ambição, etc. Mas só um lampejo, vocês pincelarem aqui, que o traço de caráter oral, ele tem uma tendência à dependência emocional alta, porque grande parte da sensação de realização desse traço está conectado com outras pessoas. E aí, se ele começar a fazer coisas que desagradam essas pessoas, pode existir uma desconexão. E se a pessoa não tiver consciência que essa dependência emocional existe, ela começa a fazer tudo pelo outro e esquece de si. Então, isso também é um sinal de dor. Uma pessoa que tem oralidade no recurso entende que quer agradar o outro, mas não abre mão de si. Uma pessoa que está com um traço de oralidade na dor faz tudo pelos outros e esquece as suas próprias necessidades. Então também se perde nos prazeres. Então você pode ver sua rotina, o quanto de prazer tem nela. E você pode ter um radar, que talvez você esteja colocando seu traço de caráter esteja na dor, porque tudo que você faz é prazer. Você não se envolve em nada desprazeroso, porque prazer é sua moeda de vida. Então você só come comida se for só gostosa, você não faz atividade física se não estiver no ambiente correto, você não faz o que precisa ser feito, sua vida vira só prazer. E um sinal de dor para as pessoas com pico de oralidade é evitar pessoas. Lembra, o traço de caráter oral precisa de pessoas para se sentir bem. Evitar pessoas para esse traço é um sinal de dor, tá? E não sabe o que quer, mas na verdade o transgeral muitas vezes não sabe o que quer, mas ele aprende e descobre o que quer falando. Então aquela pessoa, o que que você quer? Ela começa a falar, 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 dá meia volta ao mundo, porque ela não consegue não ser prolixa, tá? Isso é uma coisa que vai descobrir. Ela vai falando com entusiasmo sobre tudo e acaba saindo. Mas se ela nem abre a oportunidade para falar sobre as suas necessidades, também pode ser uma coisa que leva e é um sinal de dor. E menosprezar seus sentimentos também, porque o traço de caráter oral, o sentir é a base do movimento. Então ele sente as pessoas, sente o ambiente, sente tudo. Menosprezar esse sentir também é um sinal de dor do traço. Questionamentos internos e expectativas, tá? Ninguém entende o que eu sinto. E na verdade essa frase é meio que retórica, porque na verdade o sentir não é para ser entendido, é para ser sentido. E vem aquela sensação de, não vou fazer isso porque eu não posso decepcionar essa pessoa. Lembra, o traço de caráter oral só está sempre preocupado se vai decepcionar alguém.
Fala loucamente e não termina a fala. Então é recorrente nos meus atendimentos, quando eu atendo uma pessoa que tem traço de caráter oral alto e ela tá na dor, ela fala muito e eu não consigo entender o ponto de onde ela quer chegar. E se eu perguntar qual é, tipo, a moral da história, ela também não sabe dizer. Porque tá sempre aquela confusão de sentir, e aí conta a história e conecta com a dor de fulano, de ciclano, de beltrano, da sua própria dor, e vira uma salada assim que não termina e não chega num ponto comum no final das contas, tá? Então, o questionamento que também faz é um esforço para ser visto. Isso é uma coisa que as pessoas com pico de oralidade precisam perceber. A necessidade de ser visto é tão grande que às vezes é melhor ser visto como vítima do que não ser visto. Então, acaba construindo relações onde a pessoa acaba sendo vítima no processo para ter atenção do que não ter atenção nenhuma. Isso também é um questionamento interno e é um sinal de dor do traço. E se entrega completamente sem razão. Então é muito comum você ter aquelas. É muito comum quando eu atendo pessoas, sempre tem alguém que tem um amigo ou uma amiga que se apaixona toda tarde e o mundo desaba por um término a cada 3 meses, como se nunca mais fosse amar ninguém. 3 meses depois está apaixonado por outra pessoa, e esse ciclo é ad infinito, porque existem outras questões existenciais que eu não vou trabalhar aqui agora. Mas a pessoa sente muito que ela acha que é o amor da vida, e quando aquela pessoa vai embora, acha que também acabou o amor da vida que como o sentir é muito forte para as pessoas que têm esse pico de traço, elas não conseguem, às vezes, ter a maturidade de pegar o sentir e racionalizar um pouquinho. Porque lembrando, eu estou explicando aqui o comportamento do traço, mas ninguém é um traço só. Por exemplo, eu tenho 33% de oralidade, mas eu também tenho outros traços. Então, se eu não me policiar, eu acabo usando o sentir a maior parte do tempo. Lembra, 33% é quase um terço de mim. Então, eu tenho que sempre que racionalizar, parar e ir, porque minha postura inicial é levar para emoção as coisas, sabe? Então, quem me conhece acha que eu sou racional, mas quem me conhece um pouquinho mais a fundo sabe que, no fim, eu sempre levo pro emocional as coisas. E quando eu entendi isso, minha vida mudou, porque eu comecei a ver que, beleza, não dá para eu ser tão impulsivo assim. Precisa reconhecer e acolher seus sentimentos. É, precisa. Para os afetos. O que é importante para os afetos entender? Que reconhecer e acolher os seus sentimentos. Por quê? Porque é muito comum você, se você tem esse pico de traço de caráter, ou se conhece alguém com esse pico, você vai precisar criar um ambiente onde você pode só sentir, sem julgamentos, ou você vai precisar ter uma pessoa que te permite só sentir, sem julgamentos. Então, o que eu quero dizer? Se você é a pessoa que tem um pico de traço de caráter, você precisa deixar claro que tem vezes que você só vai chorar e tá tudo bem, a pessoa não precisa levar tão a sério isso. E se você namora com alguém que tem esse pico, você pode chegar assim, olha, eu não entendo muito bem o que você está sentindo, mas eu tô aqui para te apoiar. Eu sei que de alguma forma tá pesado, então eu tô aqui para te dar cola, eu não quero nem saber. O que você não precisa nem me falar nada se você não quiser, mas eu tô aqui à disposição. Então esse sentir, esse ambiente para sentir precisa existir. Percebe que é muito oposto do que tem, que eu falei do esquizoide, que é o processo muito mais do pensar. Aqui é um processo muito mais do sentir. Então, para os afetos, então você precisa dizer para os seus afetos que você pode chorar sem precisar se explicar, e seus afetos também precisam criar um ambiente onde sabe que você, se você namora com alguém que tenta chorar, desculpa, que se expressar emocionalmente não é um problema. E, e dar espaço para o lado lúdico, criança, brincalhão, a pessoa com pico de traço de oralidade é muito brincalhona naturalmente, é muito infantil naturalmente, mas não vejo isso como uma forma ruim. Tá? É aquela pessoa que, por exemplo, quando vê criança, vai querer brincar muito e vai querer sempre se bagunçar na brincadeira que nem a criança. Assim, é engraçado porque quando eu tenho 2 filhos pequenos e quando tem visitas que tem pico de caráter esquizoide, as brincadeiras são sempre muito de contar histórias e de falar coisas aleatórias, mas quando chega alguém que tem pico de oralidade, a pessoa se joga no chão com a criança e faz tarinha, faz palhaçada. Então, você vê as diferenças de personalidades na forma de tratar as coisas, sabe? E para os afetos, a pessoa com pico de oralidade, ela precisa de muito contato físico. Então, entender isso também é fundamental, porque você precisa falar para as pessoas que você ama que você precisa de contato físico e você precisa, se você é a pessoa que é amada para uma pessoa com pico de oralidade, você precisa dar esse contato físico também, que é importante para essa pessoa. E é claro, né, se você não é uma pessoa de muito contato físico, aí eu precisaria estar na frente dos dois, na análise de casal, para a gente ver, mas só para vocês irem construindo, às vezes, brigas que podem estar acontecendo, porque um lado é mais frio e o outro lado é mais quente. Então, um lado não é muito do contato físico e o outro precisa muito de contato físico. Daí você começa a entender. Tipo, aí você começa a construir possíveis problemas na relação. Então a gente vai aqui para aquela parte que para mim é fundamental, que é quais são as frases que matam esse traço em você. E para pessoa com pico de oralidade, é muito ruim você escutar o você é emotivo demais. Ou então não pode falar nada que você chora, porque você está menosprezando as emoções dessa pessoa.
Você precisa ser mais racional e menos emotivo. Isso para uma pessoa que tem pico de oralidade é muito difícil, porque ela só consegue racionalizar depois de sentir. Então, se você não tiver um ambiente de sentir saudável, você não vai nem conseguir racionalizar se você tem esse pico de oralidade. E então, falar assim, para de chorar por tudo. Tipo, como se chorar fosse uma coisa ruim. Eu gosto sempre de falar para as pessoas nos meus atendimentos com pico de oralidade que não tem problema chorar. Só que na vida adulta você vai precisar entender que vão ter coisas que você vai precisar fazer chorando, mas é melhor do que não chorar. Isso para mim muda tudo. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu tava aqui, aconteceu um episódio da minha vida pessoal que eu tava muito mal, e eu tava lavando louça chorando. E para mim é isso que é onde o oral começa a amadurecer. Porque não é negligenciar uma emoção nem suprimir ela. É permitir que ela venha, e às vezes você vai ter que fazer coisas na vida, e você vai sentindo e fazendo, mas nunca deixando de sentir, nem nunca engolindo o sentir. Entende? Então, conviver com pessoas que falam pra você parar de chorar, para mim, é um sinal de que você vai colocar o seu traço na dor. E você é muito confuso no que você está falando. As pessoas com pico de oralidade, elas tendem a ser confusas, tá? Porque é uma mistura de sentimentos o tempo inteiro. Ou então você é muito sensível, deixa disso. Isso também mata, porque a pessoa com pico de oralidade, ela quer ser sensível, que pessoas perto que abracem essa sensibilidade. E pensar antes de falar. Então, pessoas com traços de oralidade, eu acabei esquecendo disso, trazendo agora, elas são meio desbocadas. Quando vê, elas já estão falando. Quando vê, elas já estão falando mais do que deveriam, inclusive. Então, você fala demais. Então, falar essas coisas para as pessoas com esse traço machuca, porque elas não têm controle muitas vezes. Elas podem se policiar um pouquinho? Pode. Mas a natureza dela no ambiente alegre é falar pelos cotovelos, tá? Então, a ideia é que você vai realmente evitando falar essas frases para as pessoas com pico desses traços, porque machuca elas. E as frases que salvam esse traço. Eu amo a sua sensibilidade. Então, sabe como é bom para uma pessoa que tem traço de caráter oral? Tipo assim, eu acho massa, eu acho incrível a sua sensibilidade diante de situações. Eu amo a sua capacidade, admiro a sua capacidade de saber o que os outros querem e como elas estão. Eu acho lindo você se emocionar até com filme de criança, porque é isso que a pessoa com pico de oralidade faz. Qualquer filme emociona. Esses dias eu estava assistindo Detona Ralph com meus filhos e eu chorei no final, na parte que ele vai cair lá na parte do sorrisal do Mentos com Coca, sabe? A parte que eu sou mal, isso é bom, eu sou mal, isso também não é bom, tipo, eu começo a chorar. E as pessoas não entendem isso, porque as pessoas com pico de oralidade entendem que elas se emocionam com pequenas coisas. E às vezes reconhecer e ver isso como belo ajuda a essa pessoa poder entrar no recurso do seu lado, entende? A ideia aqui é essa, você criar um ambiente onde você pode estar no recurso a maior parte do tempo, porque a dor ela vai vir, não tem como não vir. Mas a ideia é que você saiba quando você está entrando na dor e o que você pode fazer a respeito também, tá bom? Então, outras frases que salvam, eu admiro a sua espontaneidade. Eu acho incrível a sua habilidade de se conectar com pessoas. Então, são tudo coisas que reforçam que o emocional e o sentir não é ruim. Então, o que que o oral também ele não é bom? Ele não é muito bom em pensar de forma rápida, sem deixar as emoções de lado. O que que isso quer dizer? Se você pedir para ele dar uma resposta rápida, vai ser uma resposta emotiva, porque ele não é muito bom em ser racional rápido, ele é muito bom em sentir de forma rápida. E o que que ele não sabe? Se expressar de forma lógica e racional usando poucas palavras. Então, o que isso quer dizer? Se você é uma pessoa que não tem pico de oralidade, principalmente se você tem um pico de esquizoidia muito alto, você tem a tendência a ser meio seco na argumentação, você pode perder um pouquinho de paciência com a pessoa com pico de oralidade, porque ela vai falar uma coisa que você vai entender nos primeiros 10 segundos, mas ela vai demorar 3 minutos para falar. Mas esse é o jeito que faz, ele não sabe fazer diferente, tá? O que que é difícil para uma pessoa com pico de oralidade? É ficar sozinho e não expressar os seus sentimentos. Isso é uma coisa que é muito difícil para as pessoas com pico de oralidade. O que que é um ambiente desgastante para uma pessoa com pico de caráter oral? Ficar muito tempo sozinho, sem poder falar, ou com pessoas que não te escutam. Isso coloca o oral muito na dor, porque, por exemplo, tem que ficar na mesa sentado o dia inteiro sem falar com ninguém, ou então num canto sozinho é muito difícil. Então, entender isso talvez te ajude talvez descobrir que você esteja na hora de você mudar de profissão ou mudar a forma que você trabalha, às vezes, em vez de ficar home office mais para os ambientes onde tem mais pessoas. E o que que não vestir também? Roupas apertadas, desconfortáveis que dificultam o movimento. É muito interessante quando eu atendo pessoas, principalmente, que elas têm pico de rigidez e oralidade, porque esses dois traços, eles meio que querem coisas diferentes do quesito vestimento. Enquanto o rígido foca 100% pela estética, o oral foca 100% pelo conforto. Então, se você pegar alguém que tem esses dois picos, essas duas pessoinhas habitam aí dentro. Quando chegar na parte mais a fundo, eu vou explicar isso para vocês. Mas, por exemplo, a pessoa com pico de caráter oral, ela quer a roupa mais confortável possível. E a pessoa que tem pico de rigidez, a que seja mais é, atraente possível, tá? Isso não necessariamente significa vulgar, significa atraente. A atração é mais importante do que o conforto para a rigidez. Já para a oralidade, o conforto bate qualquer coisa. Então, o que que ele gosta? Ele gosta de experiências que envolvam os cinco sentidos.
Então, uma comida bonita, um cheirar plantas, chegar na casa e tocar na parede, uma coisa que pessoas com pico de oralidade também são muito, é provável que elas façam. E o que que oral é bom? Ele é muito bom em se conectar com pessoas e com ambientes. Então, daí você já tira que às vezes você pode se sentir na dor porque você não tem esse ambiente para você. O que que ele precisa? Se conectar com pessoas positivas, que escute e se importam de verdade. Então, isso que a pessoa com pico de oralidade precisa. Sempre que ela atende alguém com pico de oralidade, essa pessoa tá na dor, dificilmente ela tem alguém com quem ela pode expressar os sentimentos sem ser julgada. Então, isso para mim é uma coisa que é primordial para uma pessoa com pico de oralidade sair da dor. Você precisa de um ambiente onde você possa simplesmente falar e sentir sem nenhum julgamento e com uma escuta realmente ativa de alguém que se importa. O que que faz bem para ele? Necessidades básicas atendidas de forma rápida. Então, orar é tipo uma criançona mesmo. Tipo, fome, frio, sono, essas coisas irritam muito ele. Muito, 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 muito. Então, às vezes, só de atender as necessidades básicas, já fica mais tranquilo para essa pessoa. Ou para esse traço, tá? Independente da quantidade que você tem. Então, pensando nisso, já pode ver diversas coisas que você pode implementar na sua vida hoje. Porque lembrando, independente da quantidade de proporcional de cada traço que você tem, todos os traços vão precisar ser atendidos. O que muda é a proporção baseada nos seus picos de traço, que eu vou falar mais adiante ou não, tá? Ou não, não, eu vou falar, mas talvez você não tenha um pico. Vestimento ideal. Confortáveis e com tecidos macios. Então, lembra que eu falei? A oralidade não quer roupa justa, a oralidade quer conforto. Então, quanto mais confortável for a roupa, melhor para essa pessoa. Recompensa rápida. Comidas, saborosas, experiências, sensações, colo físico e emocional. Tudo que envolver esse acolhimento vai fazer a oralidade voltar por recurso. Então é bem interessante você ver muitas vezes que as pessoas acabam comendo em excesso, porque o traço está tão na dor que comer dá uma mini recompensa rápida e instantânea para aquela pessoa. Então isso também é uma forma de você poder perceber isso. Então, recapitulando, quais são as necessidades desses traços? Precisa de colo, carinho, atenção, um ambiente para poder falar. Quais ações colocam na dor? Um ambiente onde as pessoas menosprezam os sentimentos, onde chorar é errado, onde não pode sentir. E quais são os sinais de dor, né? Ficar falando pelos cotovelos sem sentido, comer em excesso, buscar prazer em excesso. E o que que pode ser feito de imediato para resolver isso? Atender as necessidades, as 5 necessidades básicas dos 5 sentidos. E um pouquinho de cola e atenção já tranquiliza a oralidade de forma muito rápida. E os cuidados de longo prazo é construir um ambiente onde o sentir e o se expressar de forma sentimental não seja um problema. Acho que essa é uma coisa que traz a oralidade por recurso no longo prazo de forma mais rápida e assertiva. E a gente vai fazer também esse exercício aqui no traço de caráter oral, que são quais são os lugares que colocam na dor. Então, quais são as pessoas que julgam você ser sensível demais? Quais são as pessoas que julgam você ser emotivo ou emotiva demais? Coloque essas pessoas na lista aí. Quais são os lugares que você vai e você não pode falar com ninguém? Então, às vezes você vai num lugar de trabalho, você tem que ficar quieto conferindo planilha, ou então você tem que ficar quieto sem falar com ninguém para não atrapalhar o seu processo. Isso também vai ser estressante para você. E te colocam na dor, memórias, coisas do passado, às vezes eventos que você passou e que hoje, quando você relembra deles, te machuca. É uma boa oportunidade para você ver e você pensar no que você pode fazer com relação a isso, tá bom? Posso fazer algo para evitar o contato com essas pessoas por um tempo? Talvez seja a hora de dizer não para essas pessoas que maltratam o seu colocam o seu traço oral na dor, percebe? e, e, e construir realmente um ambiente onde essas pessoas, esses lugares não se tornem tão frequentes e entender que essas memórias também elas precisam ser ressignificadas ou dada mais atenção à próxima etapa, que é a etapa das memórias que te colocam no recurso. Então, mais uma vez, você vai pensar aqui, quais são as pessoas que eu posso ser eu, que eu posso brincar, que eu posso chorar, que eu posso sorrir, que eu posso, tipo, simplesmente me expressar, eu sinto que eu tenho um acolhimento ali. Quais são os lugares que eu posso ir? Às vezes você tem que buscar lugares novos, às vezes você pode entrar num clube do riso, às vezes você pode entrar num, sei lá, você pode, não sei, entrar no teatro ou entrar numa aula de gastronomia, ou às vezes pode entrar no esporte coletivo, até no CrossFit, que tem uma coisa de galera, que as pessoas conversam, se você quer praticar atividade física. É bom que você construa e pense em ambientes onde o sentir seja bem visto também, sabe? Então, busque diversas formas. Por acaso você não conseguir pensar em nenhuma coisa por oralidade para você, você pode trazer isso na sessão individual, caso você venha fazer. E por exemplo, lugares para mim, assim, tem um grupo de amigos, tipo, cafeterias que eu vou, que eu conheço o dono, que eu sempre me divirto lá, eu sempre posso expressar meus sentimentos e dar risada e gargalhar. Então, é um lugar que tem pessoas que colocam a minha oralidade no recurso. Então, eu já tenho dois em um aqui, entende? E a ideia é que você faça isso. E qual sims você precisa falar hoje
para que você tenha mais desses ambientes na sua vida para colocar o seu traço oral no recurso, tá bom? Então, aqui a gente termina a parte da oralidade e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.